Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Maurício José e você está no canal Matemática Online. Hoje nós vamos aqui falar sobre um assunto bem bacana, muito bom de trabalhar, que é juros simples. Você já ouviu falar em juro? Sabe o que é juro? Sabe aquele valor que você paga a mais quando compra um produto a prazo? Então, o valor que você paga a mais é chamado de juros, tá? E é isso que nós vamos estudar nessa teleaula de hoje. De volta aqui com você. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E vamos lá então para a nossa aula, né? Que está bem bacana hoje. Bem bacana mesmo. Certo? Vamos lá. Quero saudar aqui os alunos do Centro Educacional de Barra Nova, aqui no nosso município de Barra do Choça. Tá? E vamos aqui à nossa teleaula. Então tá, na aula passada já tem mais ou menos umas 2 aulas que a gente está falando sobre porcentagem, certo? Agora que todo mundo já sabe porcentagem, como é que se calcula a porcentagem, aqui eu só vou fazer um lembrete para você, né? Então, porcentagem significa uma parte de 100, tá? Desse modo, quando você diz assim, x%, você está querendo dizer x de 100, né? Ou x centésimos, ok? Por exemplo, 25% é a mesma coisa que 25 centésimos, que é a mesma coisa que 0,25. Isso aqui é importante para você, na hora de fazer os cálculos. Geralmente a gente vai ter que transformar, né? Vai sair dessa forma aqui para chegar nessa forma, tá? Vai ser muito importante para nós. Então veja, 3% é a mesma coisa que 3 centésimos, que é a mesma coisa que 0,03, tá? Então a gente sai aqui da forma percentual, né? Da forma percentual e vem para a forma decimal. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, tá bom? Certo. Então nós vamos agora definir aqui o que seja juro. O que é juro? Lembra que nós falamos aquilo que a gente compra um produto a prazo e você acaba pagando um pouco a mais desse valor? Então isso é juro. Mas também é quando você toma um dinheiro emprestado, né, e paga com algum acréscimo, com juro. Então, para todos os efeitos, juros é toda a compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe, né, pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Tá bom? Ou até mesmo você pode definir como na questão comercial, como o valor a mais que você paga num produto ou serviço pago a prestação, né, com a taxa combinada, certo? Na linguagem financeira, nós temos aqui alguns elementos específicos, sobretudo quando se trata de juros. Então veja aqui, ó, tem o capital, no caso aqui o capital vai ser a quantia investida ou o dinheiro que se toma emprestado ou que se empresta, né? Quando se falar em compra, o capital vai ser sempre baseado no valor à vista, tá? Então, quando a gente estiver falando de compra à vista e a prazo, o capital vai ser sempre o valor à vista, certo? O juro vai ser o rendimento obtido no investimento ou aquilo que você paga a mais, tá?
pelo produto comprado ou que você recebe a mais pelo produto vendido. Nós temos aqui a taxa de juros, que é a taxa percentual, que é o percentual recebido, né, de rendimento em certo período de tempo. Ok? Pode ser diário, mensal ou anual, os mais básicos, mas também tem outros períodos a ser considerados, depende da situação. E o período é o tempo propriamente dito, né? O período em que o capital foi investido. Ou durante o tempo é o período que dura, né, a transação comercial. Se é um ano, se são 5 meses, se são dias. Então vai depender do contexto aí do nosso investimento ou da nossa investigação, melhor dizendo. Tá bom? Vamos para frente. Então aqui nós vamos precisar de um modelo. Existe um modelo para se fazer o cálculo da porcentagem. Perdão, o cálculo do juro, tá? Então veja bem. Aqui eu tenho um exemplo. Uma máquina de lavar de lavar roupas custava R$ 1.500 à vista. Observe aqui, ó. Observe essa linguagem aqui, ó. Né? R$ 1.500 à vista. João comprou essa máquina a prazo e só pagou 3 meses após o ato da compra. Sabendo que ele não deu nenhuma entrada e a taxa de juros foi de 5% ao mês, a juros simples, quanto ele pagou por essa máquina? Então aqui nós vamos precisar destacar alguns elementos, tá? Então você observa que o capital foi de 1.500, esse capital a gente chama de C, a taxa foi de 5% ao mês, aqui ó, 5%, lembra que eu falei para vocês, ó, 5%, ele pegou e dividiu 5 por 100, então 5 por 100 dá 0,05 ou 5 centésimos, tá? E o período de tempo foi 3 meses. Então eu tenho isso aqui, ó. O capital C foi de 1.500, tá? A taxa foi de 5%, taxa mensal. O período de tempo foi 3 meses. O juro a gente precisa calcular. E o montante vai ser o valor final, que depende do juro, né? Então o montante aí vai ser o valor do juro somado com o valor do capital, certo? O capital eu já tenho, mas o juro eu ainda preciso calcular, beleza? Então toda vez que você for analisar um problema envolvendo os juros simples, você vai ter esses elementos aqui, tá? Capital, taxa, período, juro e montante, ok? Então, continuando aqui, ó. Como foi utilizado juros simples, a taxa mensal é computada a cada mês, certo? Sobre o valor do capital. O preço a prazo vai ser o montante, ou seja, o valor total da compra no final dos 3 meses, certo? Que vai ser juntado aí o capital com o juro. Então, veja aqui, ó, que no final do primeiro mês, né, a transação rendeu 75%. Então, 5% de 1.500. Aqui, ó, veja que aqui nós transformamos, né, em decimal, multiplicando isso por isso, nós temos o que? 75. No final do segundo mês, a mesma história, uma vez que o juro é simples, né, e vai ser aplicado sempre sobre o valor do capital. Então 5% de 1.500 deu 75 no segundo mês também. No terceiro mês, a mesma história, tá? 5% de 1.500 deu R$ 75.
Logo, o montante ao final dos 3 meses, que é o preço pago a prazo, é dado por esse valor, por esta equação aqui, ó. M é igual a 1.500 vezes 3 vezes 75. Perdão, 1.500 mais 3 vezes 75. Que é a mesma coisa que 1.500 vezes 225, que vai dar 1.725. Aqui, ó. Isso aqui calculado dá dá 225 mais 1.500, portanto 1.725. Aí você me pergunta, mas professor, eu vou ter que fazer tudo isso aí para calcular o juro, o montante, essas coisas assim? É muita coisa para decorar, professor. Calma. Matemática existe para facilitar a sua vida e não para complicar, como muitas pessoas pensam, certo? Então vamos lá. Existe uma forma de calcular os juros totais de uma só vez, certo? Veja aqui, ó, vou te mostrar agora. Então o juro total vai ser o juro 1 mais o juro 2 mais o juro 3, que se refere aos juros do primeiro, segundo e terceiro mês, tá? Então observe aqui, ó, que no mês 1 foi 5% de 1.500, mês 2, 5% de 1.500 também, e no mês 3, 5% de 1.500 também, aqui, ó, certo? Então vamos arrumar isso aqui, nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, e vai ver o seguinte, ó, que é 1.500 vezes 0,05 mais 0,05 mais 0,05, certo? Propriedade distributiva aqui, ó. Ok? Quantas vezes eu tenho repetido aqui a taxa percentual? 3 vezes, como vocês podem observar. Então a gente pode escrever isso assim, ó, que o juro é igual a 1.500 vezes 3 vezes 5 centésimos, ok? Que é igual. Aí você pode observar o seguinte também, ó, que isso aqui é o capital, isso aqui é o tempo, isso aqui é a taxa, certo? Olha como fica aí, ó, juro, capital, taxa, tempo e taxa. Então, calculando isso aí, nós temos o quê? Nós temos isso aqui, ó, R$225, certo? Então, de uma maneira geral, você pode calcular os juros totais de uma só vez usando essa lei aqui, ó. Tá vendo? J é igual a C vezes I vezes T, onde J é o juro, C é o capital, I é a taxa e T é o tempo. Só vale lembrar que quando você for fazer as contas, perdão, essa taxa aí, I, você vai dividir, essa é a mesma por 100. Ok? Então você divida ela por 100 na hora de fazer as contas. Certinho, pessoal? Pessoal, eu ainda não entendi muito bem isso aí, não. Tá bom, então vamos para uns exemplos práticos aqui, tá? Olha esse primeiro exemplo. Sidney emprestou R$1.000 ao seu amigo Paulo. O regime de juros simples. Combinaram a taxa de 3% ao mês. No final do empréstimo, Paulo pagou a Sidney R$1.045. Por quantos dias o dinheiro ficou emprestado? Bom, aí nós vamos precisar fazer os destaques aqui, né? Então nós temos aqui, ó, o capital. O capital é o quê? É o valor investido. Então, o capital aqui é R$1.000, certo? A taxa nós temos também que é de 3% ao mês, né?
3%, aí você escreve aqui, ó, AM, 3% ao mês, e a taxa, tá? Nós temos também, então pessoal, aí no caso aqui, ó, o juro, não é o valor que a gente paga mais. Então, ok, ele pagou quanto agora pro rapaz, depois do período? 1.045, né? Então, observe que ele pagou, no caso, R$45 a mais. Então, esse é o juro. Como é que você obtém o juro? Nesse caso aqui, o juro é 45, tá? Mas se você tiver dúvida, você faz aí, ó. Vou deixar aqui no rascunho, ó. 1.045 menos 1.000, tá? Então, isso aqui dá 45. Ok? E a pergunta é: por quanto tempo ou por quantos dias o dinheiro ficou aplicado? Tá? Veja que foi 3% ao mês. E a pergunta é: o tempo aqui vai ser em dias. Aí você vai ter que fazer aqui também um pulo do gato, né? Se é 3% ao mês, no mês comercial tem 30 dias, certo? Então, você vai dividir aqui, ó, 3 por 30 para saber quanto vai ser a taxa ao dia, tá? Então aqui, ó, 3 dividido por 30, deixa eu fazer um rascunho aqui. 3 por 30. Não pode aqui, põe 0. Põe 0. 0 aqui não vai, 3 por 3 dá 1. Então vai ser 0,1% ao dia. Ok? Aqui, ó, é igual a 0,1% ao dia. Tudo bem? Ok. Aí nós vamos aplicar aquela lei lá, ó. Deixa eu mudar a cor aqui do lápis pra gente fazer melhor. Vou botar um azulzinho aqui. Vamos aplicando aquela lei lá. A bolinha é tão pequena que ela some que ninguém vê. Certo? Então vou aplicar isso aqui, ó. C é igual... Opa, perdão. C é J. Aqui, ó. J é igual a C vezes I vezes T. Ok? O juro eu tenho. O juro aqui é 45. O C eu tenho, que é o capital, é 1.000. Então eu tenho o juro, que é 45. Eu tenho o capital, que é 1.000. Eu tenho a taxa, que é 0,01. Opa! 0,1%, né? Vezes o tempo, que eu não sei quem é, então vai ficar como incógnita, né? Observe que o tempo aqui, ó, é desconhecido. Então, aí você calcula, tá? Ai, que bacana. Você calcula aqui, ó, 1.000 vezes 0,01.
Então 1000 vezes 0,0 vezes 0,1 dá 10. Tá? Então nós vamos reescrever aqui, ó, 45, que é igual a 10t. Tá? Aqui nós temos a equação do primeiro grau, né? Onde t vai ser 45 por 10, que é igual a 4,5. Certo? Então, o tempo aqui vai dar 4,5 dias, ou 4 dias e meio, né? Esse é o nosso tempo. – 4,5 dias. Tudo bem? Vamos ao próximo. Exemplo 2. No exemplo 2 está escrito assim: a mãe de Kaique no final do ano reservou a quantia que recebeu do 13º salário da empresa em que trabalha para realizar uma aplicação financeira. Observe a conversa dela com o gerente do banco. Aqui está a situação, né? A senhora dizendo assim: eu quero aplicar 1.500 por 2 anos. 1.500 por 2 anos. Aí o gerente: uma opção é este investimento com taxa de juros de 8% ao ano. Tá? Aí pergunta-se: depois dos 2 anos, quanto ela recebe? Quanto ela vai receber? Né? Ou seja, qual é o montante? Vamos destacar aqui o que nós precisamos. O capital vai ser o valor investido, 1.500. Né? A taxa de juro vai ser de 8%. Veja que a taxa é ao ano. Então, é a taxa anual. O tempo, 2 anos. Tá? 2 anos. Qual vai ser o juro? E qual vai ser o montante? É isso que nós queremos saber. Aí nós vamos aplicar aqui na equação do juro. Então, juro, que eu não sei quanto que é o capital, 1.500, vezes a taxa. Lembrando que a taxa aqui você vai estar em forma percentual, você vai converter para a forma centesimal. Então 8% é igual a 8 centésimos, né? Na forma decimal fica 0,08. Aqui eu tenho 0,08, certo? E o tempo é 2 anos. Vamos lá? Então o juro é igual 1.500 vezes 8%. Então você faz aí, ó, 1.500 vezes 8%, que vai dar 120. Aí você multiplica o resultado por 2. Então o juro aqui foi de 240. Ok? 240. Pronto, achei o valor do juro. Agora nós vamos
achar o valor do montante. É quando ela resgatar lá, resgatar a aplicação depois dos 2 anos, quanto ela vai tirar. Então nós já sabemos que o montante é igual a juro mais capital. Então o montante vai ser igual aos juros, que foi 240, mais o capital, que foi de 1.500. Logo, o montante aqui vai ser de R$1.740. Pronto, achamos o juro e achamos o montante. Certinho? Então, aí, escrevendo aqui na forma de real, né? Juro de R$240 e o montante de R$1.740. Certo, gente? Então vamos para frente. Último exemplo que eu vou dar para vocês agora. Exemplo 3, ó. No balancete de uma empresa consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano, durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$192. O capital aplicado foi de quanto? Vai ter as alternativas aqui, mas nós vamos precisar fazer o cálculo. Tá? Então, está perguntando o capital. Então, o capital inicial eu não sei. Aqui eu tenho o juro, que foram R$192. Juro 192. A taxa de juro foi de 30% ao ano. Aqui nós temos que fazer de novo um pulo do gato. 30% ao ano. Então repara aqui, ó. O ano tem 12 meses, né? Então você vai ter que dividir 30 por 12, né, para saber quanto vai ser a taxa mensal, porque só ficaram 8 meses. Vou até botar aqui o tempo, ó. Tempo 8 meses. Então aqui, ó, convertendo a taxa aqui, nós vamos ter 2, né? 2 vezes 12, 24, para 30, faltam 6. 0, aqui, vírgula aqui, 60 por 12 dá 5. Então a taxa efetiva aqui é de 2,5 ao mês. 2,5 mensais. Tá? Vou mudar a cor. Vamos aplicar, portanto, a fórmula. Juro é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? Então, qual foi o juro? 192. Capital não sei. A taxa foi de 2,5. Lembrando que 2,5 aqui você vai ter que converter, né? 2,5 na forma percentual. Então, 2,5 na forma decimal dá 25 milésimos, tá? Zero 25 milésimos. Então, capital vezes aqui 25 milésimos vezes o tempo.
foi 8. 192 é igual a C vezes, aí vai 0,025 vezes 8, que vai dar 2 décimos. Então, escrevendo isso aqui na forma de equação, nós temos, eu vou trocar de lugar, tá? Vou trocar de membro. E a propriedade reflexiva, né? 192 é igual a C vezes 0,2. Então, C vezes 0,2 é igual a 192. Então, aqui fica 0,2C é igual a 192. Resolvendo a equação aqui, nós temos que C é igual a 192 dividido por 0,2. Então C é igual a, aí você faz a conta, certo? 192 dividido por 2 décimos. Isso aqui vai dar R$960. Ok? Como é dinheiro, você vai colocar aqui na forma de real, ó. A resposta aqui vai ser R$960. Esse é o capital que está perguntando. O capital aplicado foi esse, R$960. Tá certo, minha gente? Então eu quero agradecer a todos que ficaram até agora conosco. Vocês vão agora realizar o exercício que nós estamos propondo aí na turma, tá? E quem estiver nos vendo e não fizer parte do CBN e quiser tentar resolver exercícios também, fique à vontade, na internet tem bastante, tá? Nos livros didáticos também tem bastante, então fique à vontade para fazer aí e para testar os seus conhecimentos. É isso aí, pessoal. Então a gente fica por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se lá, Matemática Online. Tem um botãozinho vermelho nessa mesma direção aqui. Vai lá, dar uma clicadinha e se inscreva, compartilhe para os seus amigos. Tá? Muito obrigado, atenciosamente, aqui o professor Maurício José, e este é o canal Matemática Online. Um abraço a todos, fiquem com Deus.